Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e parei aqui num parque para fazer uma gravação, né, desse conteúdo, dando continuidade ao que nós já estamos falando há muito tempo aqui no canal. E hoje nós vamos falar para você usar e abusar, né, dos gatilhos mentais. Eu já falei um pouco sobre gatilhos mentais aqui no canal, porém hoje nós vamos trabalhar de modo mais específico, né? Eu já falei também sobre máquina de vendas, né, e e-mail marketing também. A máquina de vendas a gente com o passar do tempo foi falando muito sobre características, né, e funções da máquina de vendas, que é você ter um negócio na qual ele trabalha para você 24 horas de maneira automática, necessitando apenas que você faça algumas alterações e tudo mais. Porém, ele mais de 80% vai trabalhar de modo automático, tá? Os gatilhos mentais, ele vai ser aquele vendedor completo, né, para você aí na sua loja, né? Imagine que você tem uma loja física vendendo roupas, por exemplo, e você tem um vendedor cativante que conversa bem, que fala bem e que consegue arrancar do cliente qual roupa que ele quer e o porquê que ele quer, e ele consegue ali facilmente interagir com o cliente. Os gatilhos mentais, ele é essa espécie de vendedor, só que atuando ali no seu título do e-mail, no seu texto, no seu artigo do blog, no seu artigo do Facebook, por exemplo, ou até mesmo na sua página de vendas, tá? Vamos lá. Nossas decisões são baseadas na emoção. Nós temos alguns motivos que nos levam a tomar decisões. E as compras, ela tem muito a ver com emoção, tá? A maioria das compras, elas não são efetuadas pela razão. Elas têm um fator mais emocional, né? Seja de carro, casa, roupas, acessórios, enfim. Na maioria das vezes ela é motivada na emoção, tá? A pessoa ela não raciocina direito na parte da razão do porquê que ela está fazendo uma compra em detrimento de outra, tá? A nossa emoção, ela fala mais alto, né? O ser humano, ele é assim, tá? E é bom que seja assim. E isso cientificamente nos ajuda, porque se nós estamos trabalhando com marketing digital e as pessoas fossem fazendo compras apenas na razão, baseados na razão, nós teríamos muita dificuldade de trabalhar. Não é que você está enganando alguém, não, você não está enganando. Mas, por um lado, você lidar com as emoções das pessoas é muito mais fácil do que você lidar quando a pessoa é muito racional, né? Quando ela é muito racional, ela vai dificultar ao máximo a venda e ainda assim vai te dar muita dor de cabeça depois, tá? Nossas páginas na internet devem mexer com as emoções e levar as pessoas a comprar. Isso daqui não é marketing, assim, marketing como é que eu posso dizer? Isso aqui é um marketing de atração, mas ele não é aquele marketing mentiroso, na qual você vai estar fazendo uma proposta para uma pessoa na qual não seja verdade. Não é isso, tá? O que eu estou propondo aqui para vocês não é os gatilhos mentais, ele não é mentira, ele não é algo que vai enganar uma pessoa, mas eles são ativos mentais que fazem com que as pessoas primeiramente, a pessoa seja chamada a atenção, você retém a atenção dela devido a algumas frases que você vai utilizar, e segundo, você leva ela a tomar uma ação. Então são coisas que muitas das vezes passam imperceptíveis. Às vezes a própria pessoa não percebe o motivo que levou ela a tomar uma ação. Eu vou falar isso mais para frente, mas eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando a pessoa ela já está 1 ano ali namorando ali um curso online, alguma coisa que ela queria assinar, sei lá, um serviço de assinatura, e de repente o valor é, sei lá, o valor é R$ 50 por mês, vamos supor que é um serviço de assinatura. E ela nunca que toma uma decisão.
De repente chega um e-mail para ela falando assim, hoje ou essa semana é a última semana desse valor, depois vai passar para R$ 100, por exemplo. Essa pessoa que está lá namorando e nunca que entra, nunca que se cadastra, a chance dela ir e aproveitar essa promoção com aquela sensação de urgência é muito grande. Ela acaba indo lá e toma uma ação apenas devido a essa questão do tempo, tá? Abusar dos gatilhos mentais permitirá você a não depender da sorte e passar a ter resultados previsíveis. Quando você não utiliza os gatilhos mentais, você fica muito dependente do acaso, tá? Os gatilhos mentais eles são legais, eles são coisas que são normais. Você não está fraudulando nada, fraudando nada, você não está enganando ninguém. Você só está oferecendo aquilo que a pessoa provavelmente quer, mas não sabe se quer, da maneira correta, tá? Você está chamando a atenção dela para uma urgência que talvez ela não trata como urgência, e ela ali passa a desejar e tomar uma ação para comprar aquele produto. Então, quando você tem um índice de sucesso, eu falei no vídeo anterior sobre métricas, né? Que é você ir mensurando os resultados, seja de curtida, de compartilhamento, de interação, tudo mais. Quando você tem essa noção também de mensuração, que nós já falamos no outro vídeo, mas você utiliza isso usando e abusando dos gatilhos mentais, você começa a ter resultados previsíveis, tá? Você começa a perceber que um dos gatilhos, eu vou falar por exemplo sobre 6 aqui, mas existem vários outros, mas você começa a perceber que um determinado gatilho mental, ele tem funcionado mais do que outros. Então você tem que aprender tanto a mensurar, que é o que nós já falamos no vídeo anterior. Procura aqui no meu canal que você vai entender, ou então vai na minha página do Facebook, que eu vou deixar aqui abaixo, e você vai entendendo que essa união de mensuração é daquilo que nós estamos falando também sobre máquina de vendas. Todo esse processo, juntamente com os gatilhos mentais, ele vai fazendo com que você vai acertando o alvo com muito mais facilidade. Falaremos de 6 gatilhos mentais. Vamos lá. Autoridade. Se você conseguir passar uma percepção que você é uma autoridade no assunto, seus clientes confiarão em você. Essa confiança ela é semelhante a um aluno que vê um professor. O professor ele já transparece para o aluno essa sensação de autoridade, devido ao fato dele ser professor. Ele é uma autoridade naquele assunto que ele está falando. O aluno simplesmente segue. Somente depois de uma certa idade, que ele já começa a questionar com embasamento, né? Não aquele questionamento de criança do porquê disso e daquilo, não, mas quando, por exemplo, um professor de faculdade, por exemplo, ele pode ser, dependendo do assunto, ele pode ser interpelado e o aluno pode colocar a sua dúvida, enfim. Mas o fato de falar esse fulano é professor, ele transparece uma sensação de autoridade, né? Assim, um policial, um médico, enfim. Então, quando você se posiciona como uma autoridade no seu nicho de atuação, nesse assunto que você decidiu dialogar, que você decidiu divulgar, a chance de você convencer, né, por assim dizer, o seu prospecto é muito maior do que uma pessoa que não consegue se posicionar com autoridade. Às vezes, como a pessoa não consegue se posicionar, às vezes ela não consegue explicar, por exemplo, o conteúdo, ou você vê pela apresentação dela que ela não domina aquele assunto, que ela não entende necessariamente daquele assunto. Ela está falando porque ela sabe que aquilo ali dá dinheiro, mas ela em si não entende do assunto. Então, essa pessoa não possui autoridade. Então, se você quer se posicionar no nicho, tem que ter autoridade. A reciprocidade, o ser humano naturalmente se sente na obrigação de retribuir. É aquela coisa, você dá um presente para alguém no aniversário dela, quando chegar no seu aniversário, a chance dela se sentir constrangida de retribuir é muito grande. Então, ela vai querer retribuir o presente. Então, quando você dá algum conteúdo de graça, algum conteúdo, seja um e-book, seja um vídeo, alguma coisa que você esclarece uma dúvida, que você ajuda a pessoa, depois ela vai acabar te ajudando. Essa ajuda pode ser em compra,
a compra do produto, pode ser compartilhando seus conteúdos, enfim. De alguma forma essa pessoa, esse gatilho mental da reciprocidade, muitas das vezes sem a pessoa perceber, ela acaba devolvendo isso para você, tá? Comunidade. As pessoas valorizam viver em comunidade, elas se cercam de pessoas que gostam das mesmas coisas. E isso desde que o mundo é mundo, né? O ser humano sempre quis viver em comunidade, as nações foram divididas em comunidades, começaram com comunidades, né? Assim, meu entendimento teológico, né, da coisa, vamos colocar lá na Torre de Babel, na qual em Gênesis Deus divide ali as nações. Se espalhou ali comunidades, né? Pequenas comunidades que foram crescendo. E ali você pode também partir para outras linhas de raciocínio, de sociedade, de crescimento, de geração de sociedade. Tudo começou num princípio de comunidade, pequenas pessoas pensando iguais e ali para conviver em harmonia. E o ser humano ele foi feito para isso, né? Ele necessita dessa interação com outras pessoas. O ser humano ele necessita viver em comunidade, tá? E quando você entende isso e você prepara, por exemplo, um conteúdo à parte, além do seu curso, por exemplo, um grupo no Facebook, como era muito utilizado antigamente, hoje é muito utilizado o grupo no Instagram, né? No Telegram. Então, essas comunidades, a pessoa ela se sente feliz por estar participando, interagindo e falando daquele assunto específico ali, né? E lá dentro, o ideal é que o assunto não seja distorcido para outros, mas mantenha o foco daquele típico e específico ali de assunto. Conversa, dê oportunidade para seu público falar. As pessoas gostam de saber que estão sendo ouvidas, né? Nós temos uma necessidade mais de falar do que a habilidade de ouvir, tá? O ser humano ele gosta mais de falar do que de ouvir. Isso é natural, isso é normal. E quando você se posiciona no mercado referente a um determinado assunto, existem outras pessoas que tiveram experiências negativas, que tiveram experiências positivas, ou que têm dúvidas, ou que têm medos. Enfim, de uma certa forma ela vai querer expor isso, ela vai querer conversar sobre isso. É claro que você tem que perceber também a diferença de uma pessoa que quer simplesmente falar mal de você, do seu produto e tirar sarro, enfim. Existem inúmeras pessoas que são assim nas redes sociais, na internet. Mas você tem que levar em consideração aquele comentário que você sente. Você tem que sentir muito os comentários, né? Você tem que ter essa percepção daquilo que de fato merece ser respondido e aquilo que não merece ser respondido, ignorado, ou às vezes respondido mesmo que seja uma crítica, mas respondido de uma forma educada. Mas todos os seus prospectos, pessoas que vão te acompanhar, eles possuem uma certa necessidade de conversar. Você tem que estar atento a isso. Antecipação. Quando um evento, data festiva ou qualquer coisa que seja esperado, isso gera uma expectativa muito forte. Essa antecipação, ela está muito a ver com você pegar e marcar, falar, olha, tal data que você tem um público, né, te acompanhando, e tal data eu vou aparecer ao vivo, tal data, tal horário eu vou aparecer ao vivo aqui esclarecendo dúvidas e explicando X assunto, né? Enfim, isso vai muito do nicho de cada um, vai muito da área que cada um está trabalhando. Mas o que eu quero passar aqui é que você, utilizando-se dessa antecipação, né, que você vai preparando o seu prospecto ali para ele aguardar esse dia, esse horário, esse evento em si, você gera nele uma certa expectativa. Porém, também tem um perigo aí. Essa expectativa, você tem que suprir ela. Você tem que chegar e colocar um conteúdo de qualidade na qual ele saia de lá com essa expectativa satisfeita, né? Agora é muito ruim quando a pessoa sabe muito bem criar esse gatilho mental da expectativa, porém na hora de passar o conteúdo, ela não tem qualidade. Então aí meu amigo, você acaba jogando um balde de água fria e ali você acaba perdendo a atenção daquelas pessoas que estão ali. Depois, para você oferecer um produto, aí se torna muito mais difícil, tá? Escassez.
as pessoas valorizam o que é escasso. A escassez ela tem muito a ver com aqueles trabalhos, serviços premium, né? Ou até mesmo um serviço que vai acabar daqui 6 meses, sei lá. É aquele exemplo que eu dei lá atrás, na qual você consegue trabalhar com essa questão de tempo, né? E olha, vai acabar esse bônus não vai existir mais, essa promoção só vai até tal data, enfim. A escassez ela tende a trabalhar a urgência, né? Você passa um sentido de urgência para a pessoa, olha, eu preciso comprar, porque senão eu vou perder. Então o ser humano ele não gosta dessa sensação de perder. Ele gosta da sensação de ganho, né? E às vezes comprar quando você utiliza essa estratégia da escassez, você usa muito bem essa questão da pessoa não querer perder, e ali você tem muitas compras, né? Muita gente acha que esse é o principal gatilho mental para se utilizar. Porque você começa, primeiro você trabalha a autoridade e ali depois você trabalha a escassez para estar gerando uma sensação de urgência da pessoa de comprar algo na qual ela reconhece ali, entende que é de uma pessoa que tem autoridade. Enfim, eu vou só finalizar aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, incluindo isso na máquina de vendas, em tudo que a gente já tem falado em outros vídeos, tá? Com uma ferramenta de criação de páginas, você pode facilmente criar páginas, reforçando cada gatilho mental. A ideia aqui é você ter eu prefiro muito mais pagar para ter uma ferramenta na qual ela facilita todo o meu trabalho. Eu tenho lá o autoresponder, eu tenho lá a facilidade de criar páginas, e pensando nesses gatilhos mentais, você pode criar diversas, tá? Você não vai criar só uma página e esperar para ver o que acontece durante 6 meses, um mês, sei lá. Você pode criar uma por semana, trabalhando ela. Se você decidir, por exemplo, investir em Facebook Ads, por exemplo, você vai alternando as suas páginas e vai acompanhando, como falei no vídeo anterior, sobre métricas. Você vai acompanhando quais as que tem mais taxa de abertura, quais as que estão fazendo com que as pessoas tomem uma ação, elas se inscrevam, baixem o conteúdo, enfim. Todo esse gatilho mental que eu falei aqui, ele tem a característica e o objetivo de pegar o cliente em diversos sentidos, né? Você vai tentar cercar aquele mesmo cliente com diversas formas de emoções, né? Na escassez, na autoridade, no diálogo, enfim. Você vai cercar essa pessoa de diversas formas, só que tudo isso como? Inscrita, né? Com textos, com por exemplo, e-mail marketing. Aí você tem que utilizar essas ideias, por exemplo, no sentido da introdução do e-mail, por exemplo, lá no assunto, né? Sei lá, se você quer utilizar o da escassez, veja o que o médico tal, especialista em tal coisa disse. Aí a pessoa é uma autoridade. Deixa eu ver o que essa autoridade falou. Por exemplo, olha, esse tipo de remédio está acabando no mercado. Aí a pessoa, quando ela abre, aí vai ter um texto que pegou esse gatilho mental e fez um trabalho voltado à escassez de um determinado remédio para emagrecimento. Não sei qual o nicho que você vai trabalhar, mas a questão aqui é você trabalhar exatamente esses gatilhos mentais, entendendo que ele leva as pessoas a tomarem ações, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, eu espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha entendido, tá? Como eu disse aí, utilize eles nos vídeos, textos, e-mail e até em fotos, se for possível. Se você gostou, se você está gostando do conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreva no canal. E logo aqui abaixo eu vou deixar o link, né, para você ver esse estudo também na minha página do Facebook, só que de maneira mais resumida e explicada lá em texto, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço e até os próximos vídeos.